Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Obrigado por nos receber na sua casa. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. A gente sabe que início do ano é o momento ideal para fazer um balanço sobre o ano que terminou e também pensar nos desejos para o próximo período que está apenas começando. É isso que a gente vai fazer hoje, um retrocesso sobre a Juiz de Fora de 2017 e as propostas para a nossa cidade para esse ano. Você sabe que é fácil conversar aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de pergunta, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo na tela, é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Luiz Otávio. Bom dia, Caio. Bom dia, Erickson. Bom dia, prefeito. Deu tudo certo na virada do ano? Graças a Deus. Tudo bem. Nossa, um trabalho aí social muito interessante no fim de ano aí. Graças a você e o pessoal da TVE. E aqui acompanha o nosso programa, lembra, né? A Margarida, a Mamãe Noel, que teve uma história fantástica. Bom dia, Erickson, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Luiz Otávio. Bom dia, prefeito. Bom dia a você, telespectador. Vamos ter hoje um programa aqui de excelente qualidade. Perfeito. Eu apresento agora o convidado especial do nosso programa de hoje, o prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Luiz Otávio. Bom dia, Erickson. Bom dia, telespectadores. É um prazer mais uma vez estar com vocês falando sobre a nossa cidade. Prazer é nosso receber o senhor aqui. Quem gostaria de começar a fazer as perguntas? Eu gostaria, por favor. Afinal de contas, eu queria agradecer a presença do prefeito, que Claro. nos abrilhanta aqui, e poder, né, trazer uma posição oficial a respeito do momento que a prefeitura vive. Né? A gente está inserido num cenário econômico onde que o Brasil, sob a liderança de Michel Temer, que é do PMDB, ele fez algumas mudanças significativas, né? Outras ainda estão por vir. Né? Mudanças como a legislação trabalhista, mudanças como a Previdência, que futuramente com certeza ocorrerá. E a gente queria, né, por parte do prefeito, um balanço como está o nosso quintal, vamos dizer assim, né? Nossa área aqui, que é Juiz de Fora, nossa prefeitura. Sabemos que muitas dificuldades existem, não só para a prefeitura de Juiz de Fora, mas para todo o cenário de prefeituras no estado de Minas. Enfim, inseridos no Brasil, e esse programa ele tem uma contextualização a nível de Juiz de Fora, para o senhor fazer um balanço a nível de economia para a gente. Olha, nós tivemos nos últimos anos uma queda de arrecadação muito grande, né, nos estados, nos municípios. Em 2013, quando assumimos a prefeitura, nós tínhamos um orçamento, né, em relação à nossa arrecadação, e ele proporcionalmente agora em 2017 ele caiu muito ao que nós tínhamos em 2013. Então nós tivemos que usar muita criatividade durante os últimos 5 anos para poder fazer com que a máquina da prefeitura pudesse, né, girar, que ela pudesse estar prestando serviços à nossa população e, ao mesmo tempo, executar obras, projetos na nossa cidade. Desta forma, desde 2013, 2014, eu fui muito a Belo Horizonte, fui muito, né, a Brasília, para buscar os recursos necessários para as obras no município. Eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar que nós temos hoje o maior volume de obras executadas nas últimas décadas em Juiz de Fora. Obras de saneamento, inclusive, estamos para inaugurar agora, no mês de fevereiro, março, a estação de tratamento de esgoto, que vai começar o processo efetivo de despoluição do Rio Paraibuna, uma vez que fizemos as tubulações ao longo das margens do Rio Paraibuna e vamos começar a coletar esse esgoto e tratar esse esgoto. Temos obras em relação ao abastecimento de água, que também executamos esse ano, por exemplo, em 2017, tivemos racionamento em diversas cidades aqui da nossa região, e Juiz de Fora não teve esse problema, né, racionamento de água, em função das obras que nós executamos trazendo água lá de Chapéu d'Uvas. Reformamos 17 UBS na nossa cidade, construímos duas escolas municipais, 6 creches, estamos iniciando outras 2 creches agora aqui no nosso município. Fizemos o prédio da Vigilância e Saúde, ali na Avenida dos Andradas, o antigo
pronto-socorro, um prédio de 4 mil metros quadrados que nós inauguramos em 2015. Estamos com o maior programa de contenção de encostas da história de Juiz de Fora sendo executado em diversos bairros da nossa cidade. Muitas obras já foram concluídas, outras estão sendo executadas. E esses são recursos que nós buscamos no governo federal, no governo estadual, exatamente para que nós pudéssemos desonerar os cofres específicos do Tesouro Municipal, quer dizer, do dinheiro da Prefeitura, do custeio da máquina administrativa. Outras obras estão sendo realizadas, como o Teatro Pascoal Carlos Magno, que vai ser inaugurado agora no mês de março, provavelmente, que é a nossa expectativa, a obra está praticamente pronta. Investimos em iluminação pública, investimos em alguns bairros da cidade em asfaltamento, mas temos também o custeio da máquina administrativa. Nesse contexto, como todas as cidades, como o governo federal e estadual, nós temos também dificuldades. E daí usamos a criatividade para superar os desafios. Nesse momento em que o nosso estado de Minas Gerais passa por uma das mais graves crises financeiras que nós já verificamos, nós acabamos sendo afetados por essa crise. Por quê? Porque, por exemplo, na saúde, o recurso da saúde ele não é apenas do município, é um recurso que tem que vir do governo estadual, do governo federal, para poder atender a população. E nós temos hoje um represamento muito grande dos recursos da saúde para as cidades, para os municípios, para os prestadores de serviço, inclusive na área da saúde, falando apenas aqui da saúde. Mas se a gente aprofundar um pouco, nesse mês de dezembro, aconteceu algo inédito, algo inclusive, infelizmente, ilegal, inconstitucional, que foi o não repasse do ICMS para os municípios mineiros. Para vocês terem noção, esse repasse ele é feito pelo Estado de um recurso que ele passa, o imposto que passa pelo Estado e tem que ser repassado para o município. E ele só chegou aqui em Juiz de Fora no dia 30 de dezembro, quando os bancos já estavam fechados. Quer dizer, era um recurso que teria que chegar durante o mês de dezembro, no dia 15, no dia 20, ele vai sendo semanalmente depositado, e ele só chegou quando os bancos estavam fechados e nós não pudemos utilizar esse dinheiro durante 2017, como era toda a previsão orçamentária e financeira do nosso município. Perfeito, só interrompendo o senhor, então a Associação Mineira de Município, ela procede na crítica que ela fez ao governo estadual quando ela fala que esse repasse não foi feito. É importante o senhor enfatizar isso, porque o governo, em algum momento, ele falou que não, ele estaria correto na ação dele. O governo do estado de Minas Gerais, ele disse no dia 29 de dezembro, numa quinta-feira, depois das 4 horas da tarde, quando os bancos estavam fechados, que repassou o recurso. Realmente, ele repassou o recurso depois do fechamento bancário. Então, a AMM, ela corretamente disse que até este momento não tinha repassado o dinheiro, e o governo não falava nada. Quando ele repassou o recurso, que foi na quinta-feira, depois do horário do fechamento bancário, e sexta-feira todos nós sabemos que os bancos ficaram fechados, ele repassou realmente o dinheiro do ICMS, mas você não podia mais utilizar, só podendo utilizar esta semana. Então hoje, no dia de hoje, o ICMS está em dia, mas não está em dia dinheiro da saúde, não está em dia dinheiro do Fundeb, então isso acaba atrapalhando muito o custeio da máquina administrativa. Nós aqui em Juiz de Fora, viramos o ano, estamos pagando hoje o salário de dezembro, antes do 5º dia útil, que é segunda-feira. Hoje está sendo pago, pagamos o 13º e temos essa dificuldade no Estado. O Estado vive uma crise muito grande, uma crise financeira como nunca se viu no nosso estado de Minas Gerais, parcelamentos de salários, e a gente espera, a gente não torce pelo pior, nós esperamos que o governador possa superar essa crise, que ele possa colocar em dia o salário dos servidores em diversas categorias, que ele possa, com muita correção, trabalhar para que o Estado saia da situação que nós estamos vivenciando há alguns anos já na administração do PT aqui em Minas Gerais. Então a gente tem essa expectativa, a gente torce para que isso aconteça, mas isso acaba prejudicando as cidades, prejudicando os municípios no desempenho em todo o estado de Minas Gerais. Em Juiz de Fora, nós estamos realizando muitas obras, muitos projetos, vamos dar sequência a outros projetos na nossa cidade e, ao mesmo tempo, temos trabalhado muito para manter a cidade
cidade em ordem, a cidade tranquila, a cidade em dia, né, no cotidiano, com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando. Eu costumo dizer que nós temos trabalhado desde 2014, principalmente, né, nos piores cenários já vivenciados no nosso país. Eu acho que todo mundo sabe disso. E mesmo assim nós conseguimos manter o serviço, a cidade em ordem, a cidade limpa, a cidade conservada e, ao mesmo tempo, com o maior volume de obras das últimas décadas, já inauguradas algumas delas, sendo executadas outras na nossa gestão. O prefeito, eu queria saber sobre essa questão da redução, né, do valor que a prefeitura tem para arcar com os compromissos, né? Isso se deve a esse represamento desses repasses, né, que você já falou um pouco. Eu queria saber, por exemplo, se a atividade econômica diminuiu, o que aconteceu para esse volume ter sido reduzido, né, nesses anos. Sim, a redução ela iniciou em 2014. Em 2014, meados de 2014, a crise começou, as pessoas não estavam ainda percebendo essa crise, porque nós estávamos num período eleitoral nacional em que a então presidente da República, Dilma, ela dizia que estava tudo tranquilo no nosso país, que o país estava avançando, então as pessoas não sentiam a crise, mas nós na prefeitura já começamos a verificar a queda de arrecadação, principalmente dos impostos do ICMS, que vem, né, através do governo do estado, que são os impostos que chegam ao município, através do Fundo de Participação dos Municípios, que é um imposto federal. Nós começamos a perceber essa queda acentuada de arrecadação, que se traduziu posteriormente, né, num PIB praticamente zero em 2014, negativo em 3,5% aproximadamente em 2015 e em 2016, quer dizer, foi uma queda muito grande do nosso produto interno bruto e, consequentemente, na arrecadação dos estados, dos municípios e do governo federal, o que impactou muito, né, vários estados. A gente está vendo aí estado de Minas, estado do Rio, estado do Rio Grande do Sul, né, agora o estado do Rio Grande do Norte e outros estados com problemas gravíssimos financeiros. Então, ocorreu essa queda muito grande de arrecadação desde 2014. Foi por esse motivo que nós criamos um comitê gestor na prefeitura, um comitê financeiro. Todos os gastos da prefeitura passam por esse comitê. Nós não desperdiçamos um centavo do dinheiro público. O dinheiro público ele é usado ou para investimentos, quer dizer, obras necessárias e muitas delas com dinheiro vinculado. Por exemplo, nós estamos para inaugurar um teatro. Quem é da área da cultura gosta muito da inauguração do teatro, mas quem não é da área da cultura às vezes critica por que está inaugurando um teatro. Mas nós conseguimos um recurso vinculado para a obra do teatro. Recurso vinculado, o que é? O dinheiro só pode ser gasto nesta obra. Da mesma forma, nas nossas melhorias, nas UBS, unidades de saúde, são recursos específicos para essas obras, nas obras das encostas, na obra de despoluição do Rio Paraibuna, na obra de abastecimento de água, enfim, nas construções das creches, cada uma dessas obras são recursos externos, estaduais ou federais, que nós conseguimos com recursos vinculados. Mas no custeio, exatamente a queda da arrecadação, ela veio desde 2014, ano a ano, porque foi a recessão que o país está enfrentando, e a nossa expectativa agora é que durante 2018 nós possamos gradualmente melhorarmos um pouco a nossa atividade econômica. Perfeito, a gente também espera. E agora nós vamos para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. A gente está falando sobre a questão da dificuldade do repasse, né, e como que isso afeta o trabalho de vocês. Eu queria saber como que vocês têm investido também para criar postos de trabalho ainda em meio a esse período de recessão. Nós temos um site da prefeitura, né? Esse site a gente tenta ao máximo fazer com que as pessoas possam, entrando no site, né, verificar os postos de trabalho oferecidos na cidade, os já existentes. Estamos também trabalhando para atrair novas empresas. Nós temos uma expectativa da maior fábrica de massas e biscoitos da América Latina fazer um investimento de mais de 500 milhões de reais em Juiz de Fora. Eu estive com o governador do estado
Fernando Pimentel, alguns meses atrás, ele sinalizou para a construção de uma estrada ligando a BR-040 até aonde vai ser essa fábrica. A empresa já adquiriu o terreno e ela pretende iniciar essas obras, né, talvez ainda em 2018, essa é a nossa expectativa. Será, sem dúvida nenhuma, depois da Mercedes-Benz, caso se concretize essa obra, a maior empresa instalada em Juiz de Fora desde a década de 90, então a gente tem essa expectativa muito positiva para 2018, inclusive mostrando, né, que a cidade ela está no radar das grandes empresas para os grandes investimentos. Além disso, este mês de dezembro nós já tivemos, né, uma retomada do crescimento do emprego na nossa cidade e a gente espera, com a queda da inflação que já aconteceu em 2017, né, as bolsas subiram muito durante 2017, que o país possa ter esse crescimento previsto, né, algo em torno de 3% do PIB em 2018. E aí, uma retomada nacional do emprego e, consequentemente, né, isso facilitaria muito aqui em Juiz de Fora. Nós temos feito um trabalho muito grande, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do nosso secretário João Matos, exatamente para atrair as empresas, né, conversando com os empresários locais, para poder dialogar, né, formas e mecanismos para permanecer com as empresas no nosso município, que inclusive, né, Juiz de Fora foi muito prejudicada na década passada pelo Estado do Rio de Janeiro, né? O Estado do Rio de Janeiro ele abaixou muito o seu imposto, o ICMS, na atração de empresas para o Estado do Rio de Janeiro na década anterior. Algumas inclusive saíram de Juiz de Fora e foram para lá, e hoje a gente está vendo, né, a crise que o Estado está enfrentando no Rio de Janeiro. Então é uma oportunidade para que nós possamos, né, atrair novas empresas, mantermos as empresas que já estão na cidade aqui, para que elas possam gerar novos empregos e dessa forma, né, fazer com que a nossa economia local possa se reaquecer cada vez mais. Prefeito, a área de educação, né? Eu gosto muito da área de educação, a gente atua, lembrando aí o telespectador, inclusive, que domingo, dia 14, haverá um bolsão no Colégio Pio XII, aqueles que gostam de fazer, né, e procuram a oportunidade de um curso com menor custo e com a maior possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, conforme o senhor falou, cada vez mais seletivo, né, exigindo mais preparação, mais capacitação. Nós, então, no Colégio Pio XII estaremos dia 14, agora recebendo todos vocês, e é o ensino privado, mas a prefeitura ela atua, né, principalmente na educação infantil e em creches. Quando o senhor fala aí em emprego, né, oportunidade de emprego, muitas vezes aquela mãe ela deixa de ir para o mercado de trabalho por conta, né, de preocupações com o seu filho, onde deixar seu filho, que escola que esse seu filho vai estar. E recentemente, inclusive, houve a aprovação do Plano Municipal de Educação. O senhor poderia falar um pouco para a gente como anda, no âmbito da educação, a atuação da Prefeitura, principalmente em relação a setores de creche e setores de educação infantil, que é pertinente à atuação da Prefeitura? Olha, inicialmente, em relação às nossas creches, em 2013 nós assumimos a Prefeitura e nós construímos 6 creches em 4 anos. Né? 4 anos foram 6 creches inauguradas, prédios próprios, né? Cada uma dessas creches girando aproximadamente investimentos em torno de R$1 milhão. E essas creches, acredito que desde a década de 80, em 4 anos, nunca foi inaugurado tantas creches na cidade. E nós estamos dando continuidade a esse processo. Estamos, inclusive, né, com uma obra para ser inaugurada nesse ano de 2018, uma creche lá no bairro Igrejinha e, posteriormente, uma no bairro também Nova Benfica, passando para 8 creches específicas da Prefeitura sendo inauguradas na nossa gestão. Em relação às nossas escolas municipais, poucas pessoas sabem, mas nós temos 102 escolas municipais. Né? Dessas 102, nós inauguramos 2 na gestão anterior. Então, a nossa rede municipal de ensino é muito grande. Né? São 102 escolas que atendem aproximadamente 50 mil alunos. Né? É uma rede grande, é uma rede que trabalha com muita eficiência, né, para poder atender os nossos alunos, as nossas crianças. E, nesse sentido, a nossa secretária municipal de educação, que inclusive é da rede, né, ela é professora da rede, tem feito um trabalho, né, para poder a gente aprimorar os nossos índices. A gente espera que nós possamos aprimorar os nossos índices de educação, inclusive
nós temos um projeto que está sendo ainda em fase embrionária, mas que nós queremos implementar, como nós estamos usando a tecnologia em diversas áreas da cidade, com os aplicativos, né, com as informações, fazendo prontuário eletrônico na saúde, por exemplo, os aplicativos de celular no trânsito, em relação ao ônibus, quanto tempo falta para um ônibus chegar no ponto de ônibus. A gente pretende também na educação, né, implementar a chamada eletrônica nos próximos anos, né? A gente sabe das dificuldades por questões financeiras, implementar não é difícil desde que tenha recursos financeiros, que tem um custo em relação a isso. Mas a importância é para que os próprios pais, os alunos, possam verificar a frequência dos seus filhos nas nossas escolas municipais. Esse é um projeto que nós estamos iniciando agora, ainda não tem uma data para a implementação, mas que nós pretendemos, durante a gestão, fazer a implementação da chamada eletrônica no município. Então, a rede municipal nossa, ela é grande, eu falei só das escolas municipais, sem citar o número de creches, nós temos as creches do município, as creches conveniadas com entidades para atender também as nossas crianças. Então, é uma rede realmente muito bem estruturada para atender a população da nossa cidade. O prefeito, eu ia continuar nesse tema educação, né, e da questão do empreendedorismo dessas empresas que estão vindo para Juiz de Fora. Eu lembro que na época que a Mercedes veio para cá, a gente não tinha uma infraestrutura legal de ensino, tanto que a Mercedes teve que buscar funcionários fora. Hoje é uma realidade totalmente inversa. A gente vê que a gente tem essa infraestrutura, inclusive tem empresas vindo de fora e pegando os nossos profissionais aqui. Acaba que esses profissionais que a gente está formando nessa nossa rede estão indo para fora, que é uma coisa que acontece até com o Brasil mesmo indo para fora. O que a gente pode fazer, né? O que a prefeitura tem feito para manter essas pessoas aqui e de oferecer para essas empresas esses profissionais mais qualificados? Nós temos uma rede de ensino, né, particular e pública muito grande na cidade. Eu estava falando especificamente das escolas municipais, mas se a gente for verificar em relação a cursos superiores, nos últimos 15 anos, além da Universidade Federal de Juiz de Fora, que praticamente dobrou o número de alunos na nossa Universidade Federal, nós tivemos também várias universidades particulares, faculdades particulares, abrindo e oferecendo cursos na nossa cidade. Além disso, os cursos técnicos profissionalizantes, né, parcerias que a gente vê aí com o sistema FIENG, o sistema S, para poder profissionalizar, né, os nossos alunos, os nossos profissionais na nossa cidade. Desta forma, realmente, a demanda ela é muito grande, né? O número de pessoas formadas, né, em Juiz de Fora anualmente é muito grande. Muitos ficam na cidade, outros, né, por questões profissionais, acabam indo para outros locais. Nesse sentido, o que nós temos feito exatamente através da Secretaria Nossa de Desenvolvimento Econômico, né, tentarmos ao máximo atrair novas empresas. A área, né, de tecnologia, nós abaixamos inclusive os impostos municipais para tentarmos atrair empresas que queiram vir para a nossa cidade, empresas da área de tecnologia, empresas da área, né, de informação, para que nós possamos tentar ao máximo manter profissionais na nossa cidade. Só te interrompendo um pouquinho, isso aí foi muito importante para o ecossistema de startups, que aqui é muito forte em Juiz de Fora, e acaba que muito desse pessoal está indo para o Rio, inclusive os investidores daqui acabam indo no Rio investir em startups de lá. Exatamente, né? Inclusive até 2 semanas atrás estive com um empresário da cidade que tem uma grande empresa de tecnologia, e ele falava exatamente isso, que a redução do imposto do ISS foi um dos mecanismos que foi realizado, que poderá no futuro, né, fazer com que nós tenhamos startups em maior quantidade na nossa cidade. Porque se nós não tivéssemos uma concorrência em relação ao imposto com outras cidades, é muito fácil, né? Ela, por exemplo, pode se instalar aqui do lado em Matias Barbosa, né, que é uma cidade importante aqui da nossa região, mas que não é Juiz de Fora. Então nós temos que ter a competitividade com todas as cidades, tanto da região como de outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro ou até mesmo na nossa capital, Belo Horizonte. Na minha pergunta eu fiz menção à questão do plano municipal de educação. É importante a cidade ter um plano municipal de educação já autorizado, né,
no caso pela Câmara Municipal, né? Não só é importante, como ela é necessária para a transferência de recursos. Nós encaminhamos um plano municipal de educação para a Câmara Municipal. A Câmara fez algumas alterações ao plano que nós encaminhamos e até por limite de data nós não tivemos nem como vetar ou não algumas dessas modificações. Por quê? Porque nós tínhamos que sancionar, estava no limite, para que os recursos para creches, né, para a educação, que vem através do Ministério da Educação, pudesse chegar na Prefeitura de Juiz de Fora. Bom, agora a gente vai para mais um rápido intervalo. Nosso programa de hoje está passando muito rápido mesmo. A gente já volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. A gente já falou das dificuldades que a falta do repasse ela traz, né, para o desenvolvimento de um mandato. E uma das principais prioridades da campanha é a questão relacionada à saúde. Queria saber se essa falta de repasse ela tem prejudicado de que forma a saúde aqui em Juiz de Fora, tanto questão de infraestrutura quanto de atendimento? Olha, tem prejudicado muito a falta dos repasses, principalmente estaduais. Nós conseguimos, nos últimos anos, ter várias melhorias na saúde. Nós sabemos que muito ainda tem que ser feito, mas muitas melhorias aconteceram. Nós reformamos 17 unidades básicas de saúde, fizemos 2 novas unidades básicas de saúde. Nós conseguimos melhorar muito a questão do atendimento médico. Só para vocês terem uma noção, nós temos 63 unidades, faltavam em torno de 30 médicos em janeiro de 2013 nessas unidades de saúde. E nós praticamente não temos hoje falta de médico, com exceção de um médico que saiu de férias por algum motivo, ou então ficou doente, ou pediu para sair de uma forma excepcional. Fora isso, nós não temos grandes problemas nas nossas unidades básicas de saúde do município. Temos que avançar? Lógico que temos que avançar, mas nós temos hoje insumos, nós temos hoje médicos, nós temos hoje uma infraestrutura melhor nas unidades, nós temos o prontuário eletrônico que está sendo colocado e ampliado gradativamente nas nossas unidades, que dá uma organização muito maior. Nós não temos perdas de medicamentos como tínhamos no passado, os medicamentos venciam e hoje não, nós temos um gerenciamento muito melhor dos medicamentos. Temos 6 unidades de urgência e emergência na nossa cidade. Agora, qual que é o problema que nós estamos vivenciando hoje? Exatamente algumas responsabilidades do Estado na saúde que não chegam no município. Por exemplo, nós temos uma UPA, tá? Parte desse recurso da UPA vem do governo do município, parte do recurso do pagamento da UPA vem pelo Estado. O repasse do Estado está defasado. Isso gera um problema, né, na prestação do serviço. Da mesma forma, né, em outros repasses que são do Estado, que acabam não chegando na prefeitura ou não chegando para o cidadão. A gente tem, por exemplo, alguns insumos, por exemplo, fita glicêmica, que não chegou nesse ano de 2017, como nos anos anteriores, 2016, 2015, 2014, 2013, que são de responsabilidade do Estado e não da prefeitura. Então, isso acaba atrapalhando um pouco a nossa organização, que, como eu disse, 2013, 2014, quando nós estávamos iniciando e organizando, né, a saúde no município, era uma situação que depois, 2015, 16, 17, nós temos uma melhoria muito significativa, mas sabemos que muito ainda tem que ser feito e estamos trabalhando para cada ano, mesmo com as dificuldades financeiras, avançarmos na saúde do nosso município. E nesse meio tempo vem as intempéries, né? O senhor falou do mandato do senhor, foi um mandato também que infelizmente foi contemplado com talvez aí a maior epidemia de dengue no Brasil. E Juiz de Fora ficou no cenário aí com um lira muito elevado. Essa situação ela já está controlada, o pessoal da zoonose fez o papel deles. Como é que foi a atuação da vigilância sanitária? Podia fazer um balanço para a gente? Porque ações que foram tomadas pela prefeitura deram muito certo, né? Teve aquele mosquito do bem, teve outras situações aí que a gente sabe que, através de indicativos, houve resultado positivo. Olha, em 2014
2015, nós tivemos uma gravíssima epidemia no estado de São Paulo. Em 2016, nós tivemos uma gravíssima epidemia no estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós tivemos mais de 500 mil casos no estado. Só a capital teve mais de 160 mil casos. Juiz de Fora, aproximadamente 40 mil casos de dengue. Então, foi uma epidemia em todo o estado de Minas Gerais. 2016, nós não tivemos problema. O último Lira está muito positivo em relação a Liras anteriores. Vamos fazer um novo Lira nas próximas semanas, mas é uma situação, o caso específico do Aedes, né, da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela. A febre amarela é a mais controlada porque tem a vacina, em que a população ela precisa tirar 10 minutos por semana para verificar dentro das suas residências. Fazer a parte dela, né, prefeito? Fazer a parte dela e o poder público fazer a sua parte, né? É um trabalho em conjunto. É um trabalho que tem que ser constante enquanto nós não temos ainda a vacina. Então, o Aedes, ele, da mesma forma que nós não tivemos problema em 2017, né, nós podemos ter no futuro se nós não trabalharmos sempre para poder evitar que ele esteja, né, em algum local aonde possa se proliferar posteriormente. E mais de 80%, né, desses locais são dentro das residências. Então, nós temos trabalhado, nós temos feito um trabalho com muita seriedade de combate ao Aedes aegypti, mas é fundamental que a população ela não relaxe, né, porque quando a gente tem um ano tranquilo como foi 2017, dá uma falsa impressão que o problema está controlado e ele não está controlado, né? Ele só vai estar controlado no país inteiro quando nós tivermos a vacina que nós ainda não temos. Então nós precisamos estar sempre alerta, trabalhando e combatendo, né, a proliferação que possa acontecer da dengue na nossa cidade. O prefeito, eu ia falar sobre as parcerias nessa questão da saúde. A gente vê o Dória lá, que ele está fazendo parceria com os hospitais particulares para a rede de atendimento. Isso é possível aqui em Juiz de Fora? Tem sido feito? Ou tem alguma programação para a gente ter, para reduzir o tempo de espera para um atendimento na marcação de consulta? Olha, nós, em relação à marcação das consultas nas unidades básicas de saúde, nós fizemos o Plano Municipal da Atenção Primária à Saúde. Nesse sentido, nós conseguimos em diversas unidades, nós ainda não conseguimos em todas, mas em diversas unidades, reduzir o atendimento nas unidades básicas de saúde do município. Então, nesse sentido da atenção primária, nós melhoramos muito. Nós agora estamos trabalhando e caminhando para melhorar as especialidades, que é um outro problema, né, que é exatamente as consultas de especialidades. Então, estamos estudando a forma de fazer isso para poder tentarmos ao máximo reduzir, né, o tempo de atendimento nas especialidades. Agora, a nossa rede municipal, às vezes algumas pessoas confundem, nós temos as nossas unidades, são prédios próprios da prefeitura, mas temos também hospitais que são conveniados com a prefeitura. Por exemplo, né, temos a Santa Casa, temos o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, que são equipamentos que não são administrados pela prefeitura, mas que parte deles são custeados pela prefeitura. No caso da Santa Casa, uma parte da Santa Casa atende ao SUS, né, e no caso do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, 100% é atendimento do SUS. E assim outras clínicas, outros hospitais que a gente tem convênios e dessa forma nós fazemos o atendimento, né, em parceria com a iniciativa privada, mas custeado por recursos públicos. Feito, a gente fala em saúde, mas a gente tem um agravante na saúde por conta da violência, né, da segurança pública, que são aí os índices, né, de mortalidade de jovens, que acabam usando os equipamentos conforme o senhor falou, em casos aí de brigas de gangue, em casos aí de agressões que muitas vezes, né, sobrecarregam o setor da saúde. Então, por conta disso, eu queria trazer esse assunto da segurança pública. A gente sabe aí que a prefeitura ela atua em conjunto com o Estado, mas a gente vê muitos jovens hoje cada vez mais perdendo suas vidas, né, por conta do tráfico de droga, por causa de violências entre gangues. E como é que a prefeitura ela atua nesse sentido? Ela tem aí, por conta da Guarda Municipal, que é administrada diretamente por
por ela, uma atuação direta? Como é que o senhor vê essa situação da segurança pública hoje? Olha, a segurança tem que ser atuada em diversas frentes, né? Nós temos a frente de repressão, que é feita pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal. A Guarda Municipal atua mais na proteção dos próprios municipais e não em relação a combate, aí estou falando especificamente ao tráfico de drogas, que é o principal motivo dos assassinatos em Juiz de Fora. E temos também, né, o trabalho na educação, o trabalho na conscientização, socialização, né, o trabalho social. Então, esse é mais realizado pela Prefeitura. Nesse sentido, nós fizemos a Praça Céu lá na Zona Norte, nós fizemos o programa Travessia na Vila Lavo Costa, nós temos os nossos equipamentos sociais, educacionais, que eu já citei, que é o trabalho para tentarmos reverter essa curva, né, no médio e no longo prazo, principalmente com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. O trabalho de repressão é um trabalho que nós fizemos algumas parcerias, né, com a Polícia Militar. Nós temos, por exemplo, as câmeras do Olho Vivo, que nós instalamos na nossa gestão. Nós temos a seção que foi feita na gestão do prefeito Custódio Matos, mas é um prédio da prefeitura, é importante destacar, né, que é o 27º Batalhão, ele lá na Zona Norte, é instalado um prédio da prefeitura, então continua sendo uma parceria da prefeitura com a Polícia Militar, para que a polícia possa fazer o seu trabalho. Agora, eu acredito que em relação ao tráfico de drogas, o país precisa, né, ter políticas públicas, de legislação, para tentarmos combater de uma forma geral o tráfico de drogas, porque ele é o principal motivo dos assassinatos que acontecem, né, em diversos locais, inclusive em Juiz de Fora. Eu acredito que 90% dos assassinatos dessas, quando a gente fala que é briga de gangue, hoje na verdade é briga em relação a um ponto do tráfico de drogas, e aí acabam tendo assassinatos. Então é uma política que tem que ser nacional, estadual e municipal, todos trabalhando em conjunto para tentarmos reverter esse quadro de assassinatos que acontece no país, inclusive também na nossa cidade. A gente tem uma pergunta do Éder, do Jardim Natal. Ele está perguntando a respeito do número de moradores de rua. Ele fala que percebeu um aumento e quer saber o que a prefeitura tem feito para lidar com esses moradores de rua. Olha, o número de moradores de rua, ele realmente no país inteiro cresceu com a crise econômica. A gente verificou isso em vários centros de cidades no país, aumentou. Nós temos o centro de atendimento para os moradores de rua, eles têm um local, né, caso queiram ficar, mas nós não podemos obrigá-los, a legislação não permite que nós tenhamos uma política de obrigação para que eles possam sair do local na rua, por exemplo, que eles estão, para ir para estes locais. Então é uma política de convencimento. E muitas das vezes a prefeitura vai para conversar com esse morador e a gente percebe que tem um grupo de cidadãos que querem que esse morador saia deste local e tem um outro grupo de cidadãos, de moradores, que querem que ele permaneça. Como eu falo querem que permaneça, é aquele que acaba dando alimentos para ele, né, dando infraestrutura para que ele permaneça naquele local. E a nossa política, por legislação, pelas leis existentes, é de convencimento e não de obrigação. A gente não tem como obrigar um morador a sair de determinado local, né, por uma lei. Nós temos que convencê-lo e isso acaba fazendo com que nós tenhamos uma demora maior, talvez, né, de retirarmos um morador de um determinado local. Por exemplo, agora há pouco tempo estava vendo às margens do rio Paraibuna um morador que se instalou às margens do rio e discutindo com os nossos secretários a forma de abordagem para que nós possamos retirá-lo daquele local, até porque é perigoso para ele mesmo, né, estar às margens do rio Paraibuna. Então nós temos que fazer um convencimento para que nós possamos retirar esse morador deste local. Então é um trabalho difícil, não é fácil, é um trabalho de paciência, né, é um trabalho de convencimento para que nós possamos aos poucos ir diminuindo, né, os moradores que encontram-se, né, em vários locais das cidades brasileiras. Eu conversava há pouco tempo com o prefeito de Curitiba, que também enfrenta lá este problema, e ele tomou algumas medidas talvez um pouco mais radicais.
e aí tiveram várias críticas em relação às medidas que ele tomou, e ao mesmo tempo o próprio Ministério Público entrou com ações contra essas medidas, porque realmente as legislações hoje existentes, elas fazem com que o gestor municipal tenha que ter um trabalho de paciência e convencimento e não um trabalho, né, vamos dizer assim, mais radical na retirada desse morador das ruas das cidades brasileiras. Obrigado. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Passando rápido o programa hoje, né, cara? Inclusive os intervalos, né? Intervalos hoje estão. Mas, prefeito, rapidamente, a gente tem no programa aqui levantar alguma polêmica, o telespectador gosta de polêmica, né? Nós vamos entrar aí hoje, em 2018, já no período pré-eleitoral, né? E nesse processo pré-eleitoral, eu vejo isso, me desculpa, é uma análise aqui de um educador, mas que o discurso do senhor, ele tem hoje um caráter de muito conhecimento na cidade de Juiz de Fora, mas a gente vê também uma preocupação com o cenário nacional. Então a gente vê que estamos próximos à eleição, vê que o PMDB está sem quadros, né? O PMDB está buscando quadros novos, e o senhor é uma liderança nova, né? A gente tem que entender que está no segundo mandato de prefeito, segundo mandato, fez 2 mandatos de vereadores, ou seja, a perguntinha capciosa que cabe a nós aqui. O senhor já foi chamado para algum cargo, para alguma disputa pelo PMDB a nível nacional? Olha, eu costumo dizer, na verdade eu estou no 6º mandato, né, e o ano de 2016, que foi o ano da reeleição, as pessoas me perguntavam em relação às eleições. E eu dizia durante 2016 que eu estava muito preocupado em administrar a nossa cidade. Então, enquanto eu estiver no cargo de prefeito, a minha única preocupação será administrar Juiz de Fora. Até mesmo no período eleitoral de 2016, e foi muito importante que ocorreu uma modificação da legislação, a eleição ficou mais curta, apesar da gente ter aqui 2 turnos, então até julho de 2016 eu apenas trabalhei administrando a nossa cidade. Em agosto eu comecei a me preocupar com as eleições, porque entrou no período eleitoral, aproximadamente no dia 15 de agosto, 20 de agosto, e trabalhamos as eleições até o final e depois retomamos o trabalho na Prefeitura de Juiz de Fora, né? Mesmo durante a eleição eu continuava como prefeito e fazendo o trabalho como prefeito. Então nós estamos ainda iniciando o ano de 2018, realmente é um ano eleitoral, mas isso não me preocupa hoje, né? Eu não discuti esse assunto no nível ainda do partido. Isso é uma discussão futura, né, que vai acontecer. Não estou neste momento preocupado e nem analisando esses fatores, até porque, né, nós sabemos que essa corrida eleitoral ainda está muito no início. Nós não sabemos nem quem vão ser os candidatos a presidente da República. Nós teremos aqui em janeiro, né, uma decisão importante, que é o julgamento do ex-presidente Lula. Caso condenado, ele não poderá ser candidato a presidente da República. Caso ele não seja condenado, ele poderá ser candidato. Isso muda todo o cenário eleitoral de 2018. Então, essas questões eleitorais são importantes, mas têm os seus momentos oportunos para que possam ser discutidos. E como eu fiz em 2016 e como eu fiz em todos os outros mandatos, né, que eu exerci, esse é o meu 6º mandato, agora o 2º como prefeito, eu estou realmente muito preocupado, né, em exercer minha função pública e no momento oportuno discutir as questões eleitorais. A grande verdade é que a população está um pouco desacreditada, está temerosa e busca por candidatos que tragam coisas diferentes, né, propostas diferentes e sérias. Qual que seria o diferencial do seu trabalho para levar para as pessoas algo de novo, né, que dê um frescor, uma esperança para a população? Olha, como eu disse, assim, eu não estou
preocupado com isso no momento. O que nós fizemos ao longo dessa caminhada foi um trabalho de transparência. Por exemplo, quando eu era presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, eu fui o presidente que colocou as verbas dos vereadores no site da Câmara Municipal. Todo mundo hoje tem como verificar como que é gasto o dinheiro na Câmara Municipal, que foi um trabalho que nós fizemos na presidência. Um trabalho que nós fizemos também de investigação no Legislativo. Tínhamos problemas na prefeitura, fui relator da CPI que mostrou vários problemas na prefeitura de Juiz de Fora naquele momento. Na Assembleia Legislativa, nós conseguimos trazer, em parceria com o governo do Estado, vários equipamentos para a nossa cidade, um trabalho de tentar ao máximo fazer com que a Zona da Mata fosse atendida pelo governo estadual. E na prefeitura nós tivemos a oportunidade, durante os últimos anos, de executar diversos projetos, diversas obras, diversos investimentos, melhorar, por exemplo, o transporte coletivo na cidade, que nunca tinha sido realizado uma licitação do transporte coletivo. Temos hoje Wi-Fi gratuito, temos hoje ônibus muito mais novos do que tínhamos anteriormente, temos aplicativos de celulares para que as pessoas possam saber quanto tempo falta para o seu ônibus chegar no ponto de ônibus e também para verificar qual que é o trajeto que os ônibus estão fazendo. Nós abrimos uma caixa preta que existia de falta de informação no transporte coletivo. Fizemos licitações que melhoraram os serviços de táxi na nossa cidade. Temos hoje táxis muito mais novos do que tínhamos quando nós iniciamos. E obras, projetos que eu já citei vários deles aqui no nosso papo. Mas nesse sentido todo é o trabalho que nós realizamos. As questões eleitorais são discutidas nos momentos oportunos, para avaliação da população. Neste momento, como eu disse, eu vou dar continuidade a esse trabalho, o trabalho que nós fazemos com inovação, escutando a população, indo nos bairros. Eu frequentemente visito os bairros, as unidades de saúde, visito equipamentos públicos municipais para poder conversar com as pessoas, as casas das lideranças comunitárias, para escutar as necessidades dos bairros. Semana passada mesmo estive na Vila Olavo Costa, andando 2 horas pelo bairro, vendo os problemas, vários problemas, inclusive ocasionados porque infelizmente, muitas das vezes a população ela suja uma boca de lobo e aí pode ocasionar um problema de entupimento. A gente desentupiu vários bocas de lobo lá no bairro, vimos escadões, questões de infraestrutura na Vila Olavo Costa, e assim fazemos em vários bairros da nossa cidade. Então, é um trabalho cotidiano que nós realizamos para que no futuro, caso em algum momento, caso eu dispute, nem sei se vou disputar ainda novas eleições, a população possa avaliar o trabalho que executamos durante os últimos anos. Bom, prefeito, eu ia perguntar sobre essa questão eleitoral e sobre a continuidade do trabalho. No seguinte sentido, a gente vê muito quando tem uma troca de gestão, principalmente de ideologias diferentes, acaba que o prefeito anterior ou o candidato anterior, quem está exercendo o mandato anterior, acaba deixando um monte de problemas para o próximo mandato. Como que a gente pode reduzir isso aqui no Brasil? Eu tenho problemas de um amigo meu que ele estava com uma prefeitura aí no Rio de Janeiro que mudou a gestão e ele está sem receber até hoje porque a nova gestão teve que renegociar os contratos. Como que a gente pode fazer para que essa mudança de gestão ocorra de uma forma mais humana, vamos dizer assim, que a cidade não tenha prejuízo e nem o próximo gestor? Olha, a lei de responsabilidade fiscal, ela já foi um grande avanço nesse sentido. Realmente isso acontece em vários locais, a mudança da gestão, ela acaba tendo uma fase de adaptação em relação às dívidas que foram herdadas pela nova administração, e até para verificar qual que é a natureza dessas dívidas, por que elas aconteceram, qual que foi a prestação do serviço. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi um avanço muito grande, porque antes dela as dívidas eram muito maiores sem compromisso nenhum em relação aos gastos, principalmente em final de mandato, aumentos excessivos no último ano, formas em que deixava para o próximo gestor uma dívida muito grande. Excepcionalmente no Brasil agora, nos últimos anos, nós tivemos esse grave problema da crise financeira que acabou agravando em vários municípios esse problema. Então, muitos prefeitos que assumiram
né, as administrações no início de 2017 herdaram grandes dívidas, né, e um descontrole administrativo muito grande dos antigos gestores em função da crise nacional. Então, realmente, nesse caso específico da sua pergunta, a lei de responsabilidade fiscal é fundamental, mas também o crescimento do país para que os gestores tenham condições financeiras para arcar com os seus compromissos. Nós temos hoje um cenário de economia onde que existe aí uma grande expectativa sobre ele, mas tivemos aí um final de ano fantástico, né, para a economia, com superávit da balança comercial. E temos hoje uma questão que o governo insiste muito e que os empresários parece que abraçaram, que é a questão da reforma da Previdência. Mas, sobretudo, o descrédito em função da corrupção no meio político que foi gerado nesses últimos anos aí. O senhor falou, e destaco aqui que na minha fala eu até esqueci dos anos de mandato de deputado estadual, que também somaram, né, essa trajetória. Mas uma das ações aqui na Câmara Municipal foi justamente, talvez Juiz de Fora como precursor em vários cenários, foi a atuação contra a corrupção do Executivo. E vivendo esse momento do Executivo, como é que o senhor vê no cenário nacional, né, no cenário estadual, PMDB que o senhor faz parte, mas ele também em alguns momentos foi coligado ao PT, enfim, como é que o senhor vê essa questão partidária? Como é que vai ser feito esse cenário para 2018 de composições? Primeiro é importante destacar que também na Prefeitura, eu esqueci de dizer, nós somos nota 10 em transparência pelo Ministério Público Federal. Quer dizer, a nota que o Ministério Público Federal dá em transparência, o que chama transparência? Tudo que é feito na Prefeitura, a gente coloca na internet, as pessoas podem verificar, né? Não temos nada a esconder, porque nós queremos uma administração o mais correta possível, né? Nós temos aproximadamente 15 mil servidores, é difícil você controlar 15 mil servidores nesse contexto, mas com transparência, né, com exemplo, a gente consegue fazer com que a nossa gestão seja nota 10 como é aqui em Juiz de Fora. O nosso partido, né, eu entrei no PMDB em função do ex-presidente Itamar Franco. Então, uma pessoa que é o meu exemplo, né, de correção, de honestidade. Foi citado recentemente pelo Fernando Henrique. Ele é exemplo de correção, de honestidade. Então, eu entrei no partido em função, né, do ex-presidente Itamar Franco. E o nosso PMDB de Juiz de Fora, ele tem uma filosofia muito diferente, né, do partido nacionalmente, agora é MDB. Né? Então a nossa filosofia sempre foi diferente, tanto é que quando o Itamar, em 1998, tentou ser candidato a presidente da República, ele perdeu a convenção exatamente para esse grupo, né, do Michel Temer, do Moreira Franco, do Gedel Vieira Lima. Então, este grupo, né, que derrotou o Itamar em 1998. Aí já mostra a nossa diferença. Né? Então, eu não preciso falar isso em função, né, da baixa popularidade do atual presidente. Eu falo isso com fatos concretos que aconteceram no passado. Então, a nossa forma é diferente de pensar. O caso do partido nacionalmente, ele vai definir como ele vai se comportar para as eleições deste ano, nos próximos meses. Felizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua participação, pelo trabalho desenvolvido e desejar sucesso aí para esse ano que está começando. Eu agradeço. Debatedores, muito obrigado. Lembrando do Bolsão do Pio XII, domingo, dia 14. Perfeito. Eu gostaria também de agradecer a você aí de casa que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde. E você também tem acesso a essa e a outras edições do nosso programa, no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Tem também o aplicativo do Diário Regional JF que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até segunda-feira.